Já havia uma mobilização de parlamentares que derrubariam ou que pretendiam derrubar o veto à desoneração da folha de pagamento. Já falavam isso antes mesmo de o veto se confirmar. O que aconteceu ontem, o presidente Lula vetando, portanto, a desoneração da folha de pagamento. Houve uma reação imediata, seja de setores importantes da nossa economia, aliás, os setores que mais empregam atualmente no Brasil, seja por parte dos parlamentares, que vão levar isso adiante certamente na tentativa, dedicados a derrubarem esse veto nos próximos dias, né, Aurengo? Bom dia. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. A pressão é enorme, enorme aqui em Brasília, de setores que esperavam uma sanção, mesmo com sinalizações que a gente estava percebendo aqui em Brasília, uma pressão muito forte do Ministério da Fazenda, mas foi imediata a reação, Sheila, de setores que hoje pagam menos imposto para contratar empregados, trabalhadores. O trabalhador é mais barato para as empresas. A gente está falando de 9 milhões de trabalhadores, né? Obviamente, o grande receio é por demissões. Setores como, por exemplo, o calçadista, né, representante ouvido por nossa reportagem, ele já fala claramente, não há outra alternativa senão demitir, né? Um trabalhador que custa hoje até 4% voltaria a custar 20% para a contribuição previdenciária. Para lembrar, há 11 anos, isso realmente, aliás, há mais de 11 anos, isso foi lá em 2011, né? Isso se torna muito mais fácil para as empresas, né, para a contratação. Empresas que antes pagavam contribuição previdenciária de 20%, hoje pagam de 1 a 4,5% da receita bruta, então o trabalhador na ponta fica muito mais barato, né? Se o governo realmente mantém o fim da desoneração, se o Congresso não derruba, a reação, aí, o impacto, ele é muito significativo. Agora, Sheila, a gente já vê uma mobilização enorme aqui no Congresso Nacional. Ontem mesmo, parlamentares estão à frente dessa discussão, como autor da proposta Efraim Filho, o relator também lá no Senado Federal, Ângelo Coronel, já se mobilizavam para pressionar para agora votar esse veto no Congresso Nacional. Se a gente for para a matemática, no Senado foi uma votação simbólica. Isso mostra como há aderência, adesão a essa matéria. Na Câmara, foram 430 votos favoráveis e apenas 17 contrários. Então é muito difícil imaginar que uma proposta como essa, né, se um veto for realmente para votação, ele será mantido, ele deve ser derrubado porque há voto suficiente para isso. Agora, o governo alega uma questão técnica. O Ministério da Fazenda, quando recomendou ao presidente Lula que vetasse, alegava o seguinte: com a reforma da Previdência não seria possível prorrogar desonerações, ou seja, frustrar receitas, se não colocar de onde tirar, de onde substituir, né? Agora, já há entendimentos, primeiro, da equipe técnica da Câmara e do Senado, de que programas que já existiam antes da reforma da Previdência podem sim ser prorrogados, e há decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido. Há uma decisão do ministro aposentado, Ricardo Lewandowski, já precisou decidir sobre o assunto e decidiu favoravelmente a prorrogação de benefícios fiscais, como a desoneração, né? Então, há entendimentos técnicos que caminham aí para a manutenção dessa política. Agora, Sheila, é uma questão prática. O Congresso Nacional tem poucas semanas até o fim do ano e há uma pressão enorme para o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pautar agora esse veto, e com o agendamento dessa sessão, não há dúvida aqui no Congresso de que é um veto que precisa ser derrubado. Agora, há uma apreensão enorme em setores, né, que já planejavam o ano que vem, e há uma cobrança para que essa decisão seja tomada rapidamente no Congresso Nacional e ainda neste ano. Pois é, essa é uma questão fundamental. As empresas praticamente já fecharam o seu orçamento para o ano que vem, ou estão fechando aí nessa última semana do mês de novembro, né? Então já projetaram tudo que vão fazer em 2024, como devem movimentar o dinheiro nas suas empresas, né? Então é muito complicado e faz muito sentido que elas cobrem uma reação mais rápida. E é possível que a gente veja isso. Vamos acompanhar na semana que vem essa resposta do Congresso Nacional. Mais cedo a gente já falou, há vetos a serem analisados na sessão de terça-feira. O JP falou mais de 30 vetos, né, Orengo? É verdade, tem ainda o veto do marco temporal de terras indígenas, tinha uma expectativa de votação ainda ontem, não fecharam o acordo, ficou para a semana que vem. Esse é um outro tema que é muito caro aos parlamentares, é um veto que deve cair também. E é importante lembrar, Sheila, que o presidente Jair Bolsonaro, né, no governo que passou, também vetou
a desoneração da folha de pagamento, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, o mesmo argumento, o argumento técnico de que a reforma da Previdência impediria a prorrogação da política. O que aconteceu? A derrubada do veto. O Congresso Nacional tem autonomia e se manifestou com autoridade, derrubou o veto. Então, há uma mobilização muito forte aqui em Brasília para fazer o mesmo, para buscar o mesmo caminho, assim como no governo anterior que vetou também, o Congresso Nacional se manifestar e derrubar esse veto. Muito possivelmente será esse o caminho. Valeu, Orengo. Bom fim de semana. Até mais. Bom fim de semana. Até mais.